Quero agradecer novamente, eu fiz de manhã, agora há pouco, pela oportunidade de poder estar aqui e compartilhar um pouco daquilo que a gente também tem aprendido do Senhor e tem procurado viver. E também o pastor Erickson, qual eu tive a oportunidade de conhecê-lo, eu só conhecia de ouvi-lo pregar, em algumas vezes aqui no Encontro da Fé Reformada, falar e tal, rever alguns irmãos, qual a gente teve a oportunidade de conhecer, professores, professor Fausto, que deu aula de português no seminário. É muito bom poder estar aqui com os irmãos. E eu quero estar compartilhando a palavra do Senhor em dois textos, capítulo 23 de Mateus. Mateus capítulo 23, quero ler um verso desse capítulo 23 e ler com os irmãos o capítulo 8 de João, de 1 a 11. Mateus 23, apenas o versículo 23. E logo após, João capítulo 8, do verso 1 a 11. Antes de ler o texto, esse espaço, como eu disse de manhã, me traz algumas lembranças muito queridas, Aqui eu me casei, aqui eu recebi o diploma de formatura do seminário, então me traz boas recordações estar aqui. Mateus 23, ele diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Agora vamos para João capítulo 8, versos 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 8, episódio da mulher adúltera. João, capítulo 8, versos 1 a 11, assim diz a palavra do Senhor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Meus irmãos, há alguns anos eu resolvi fazer um check-up da minha saúde e fui lá, tirei aquele monte de sangue, fiz os exames, cheguei para o médico, já o conhecia, e um médico ateu, já tinha conversado um pouco antes com ele sobre Bíblia, e de repente ele abriu aquele envelope, ele olhou assim e disse: Pastor, você tem que mudar de vida.
pastor, você tem que mudar de vida. E aí ele ainda continuou: não é na Bíblia que está escrito que você tem que também cuidar do teu corpo, que é templo do Espírito? Olhei para aquela frase, fiquei pensando cá com os meus botões. Um incrédulo, incircunciso, um homem que não tem temor nenhum de Deus, está falando de mudanças de vida. Só que ele estava certo. Meus queridos, essa talvez seja uma das grandes acusações que o cristianismo, e nós fazemos parte dele, recebemos. Pregamos uma coisa, e muitas vezes na hora de colocar aquilo que nós pregamos, e eu vou além, não é só pregar, nós cremos, nós estudamos, nós aprendemos, nós estamos com certeza nós crescemos nessa graça e nesse conhecimento do Senhor, através de todos aqueles que sobem nos púlpitos, que ensinam, nos livros que nós lemos, literaturas e tais, tudo isso nós com certeza temos um bom ensino, uma boa teologia, uma boa doutrina, nós nos orgulhamos disso, porém, a prática disso é algo que com certeza, na maioria das vezes, nós somos acusados de não colocar em prática, principalmente quando a gente chega dentro de casa. Eu nunca esqueço de uma outra situação, que todo mundo pensa que pastor não erra, que não peca, aliás, e foram os meninos lá para casa para jogar videogame e tiraram um sofá do lugar lá. Meus irmãos, eu entrei na sala meio despercebido, olhando para o que eles estavam fazendo, e dei um chute naquele sofá. Mas na hora que eu chutei aquele sofá, que doeu o dedo do pé, que hora que pensei não, eu falei, mas quem colocou essa? A hora que eu falei assim, os meninos olharam para trás, pastor de 2 metros de altura, o exemplo que eles tinham até então, e aí eu olhei e falei assim, prazer, Marcos, mas de repente aquilo me fez pensar, a prática do cristianismo que nós vivemos, e muitas vezes com razão, nós somos confrontados, e nós temos que baixar a nossa cabeça. Por quê? Porque a teoria é muito bonita, linda, maravilhosa com certeza, daí a prática um grande problema. Nós acabamos de ler um texto, eu quero convidá-los a voltar novamente, em Mateus capítulo 23, onde Jesus ele confronta com alguns nesse capítulo 23, uma ideia de juízo em especial a escribas e fariseus, que da mesma maneira, lá no início do 1º século, com certeza conheciam muito a respeito dos escritos da Bíblia que eles tinham na mão, citavam textos, procuravam de fato aplicar a lei, é claro, com seus problemas de interpretação, e Jesus corrige isso, mas o que nós observamos é que de repente Jesus olha para eles, e diante dessa ideia de juízo, desse ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Por quê? Porque vocês fazem uma coisa e não fazem as outras. E ele diz assim, vocês dão o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, vocês têm procurado ser fiel ao Senhor nas pequenas hortaliças, até aquelas que vocês produzem no fundo da casa de vocês. Vocês têm procurado ser zelosos em algumas coisas, mas vocês têm negligenciado os preceitos, os propósitos mais importantes da lei. Qual que é o propósito da lei quando aplicada? Produzir sim justiça, ou promover justiça, promover a misericórdia, e produzir no coração daqueles que estão recebendo essa lei, fé. Jesus fala isso para eles, vocês se gabam tanto de conhecer da lei,
Vocês gostam tanto de serem tratados como os doutores, intérpretes da lei, porém, vocês fazem algumas coisas, mas aquilo que é o mais importante quanto à lei, vocês não fazem. Esse texto ele fala não só a respeito disso, ele encerra o versículo falando: devi fazer essas coisas, ou seja, não negligenciar os preceitos importantes da lei, mas vocês também deviam fazer aquelas, ou continuar fazendo aquelas, ou seja, dar o dízimo do endro, da hortelã, ou seja, dar o dízimo. Esse texto quebra a ideia de alguns que pensam que dízimo é Velho Testamento. Não, não é. Apesar de ser um assunto paralelo àquilo que é o principal que Jesus está falando, isso também nos ensina. Jesus fala sobre esse assunto e de maneira nenhuma ele muda nada do que os profetas disseram ou falaram. Mas olhando, meus queridos, para a prática disso, Jesus com certeza cobra que aquilo que eles aprenderam, ensinam e falam, seja colocado em prática, e Ele mesmo faz. Quando? O episódio da mulher adúltera é um exemplo disso. Vamos ao capítulo 8. Capítulo 8, que nós lemos. Jesus aqui, ele está ensinando de madrugada. Havia o encerramento da festa dos tabernáculos, muita gente em Jerusalém, e a Bíblia fala que de madrugada ele estava sentado ensinando, quando de repente esses mesmos escribas e fariseus que Jesus fala para eles, surpreendem uma mulher em adultério e trazem essa mulher. Aliás, eles vão levá-la para talvez procurar alguém de Roma para pedir autorização para apedrejá-la, e no caminho ali eles veem que Jesus está ensinando, e eles esperam: vamos matar 2 coelhos com uma cacetada só, aliás, com algumas pedradas só. Param ali onde Jesus está e colocam Jesus diante de uma situação, e a situação era: Jesus, essa mulher foi surpreendida em adultério. Na lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas, e tu, pois, que dizes? A situação é a seguinte: o Império Romano nunca aceitou, qual dominava nesse período, nunca aceitou que uma vida fosse tirada sem o consentimento das suas autoridades. Vamos lembrar de Jesus. Os judeus simplesmente não puderam ir lá e crucificar ou matar Jesus, apedrejá-lo. Eles foram diante do governador Pôncio Pilatos, e ele ali então deu o veredito de que ele poderia sim ser crucificado. Irmãos, porém também a lei estava sendo citada, e de repente, meus queridos, ao citar, se Jesus fala que poderia apedrejá-lo, um problema com o Império Romano. Se ele falasse que não, um problema com relação à lei de Moisés. A princípio a coisa ficou meio constrangedora, mas a Bíblia fala que o propósito deles era tentar ao Senhor Jesus. Para quê? Para terem de que o acusar. E a Bíblia fala que Jesus sabiamente coloca o dedo no chão e começa a escrever. Eles insistem na pergunta e Jesus fala: quem dentre vós nunca cometeu pecado, seja o primeiro que atire pedras. Novamente o texto diz que ele começa a escrever com o dedo no chão. A Bíblia fala que, acusados pela sua consciência, eles vão se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos até o último, e fica só Jesus e a mulher. E Jesus olha e diz: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém. E ela então recebe de Jesus a palavra: olha, pode ir e não peques mais. Irmãos, esse texto é justamente a prática daquilo que Jesus cobrou dos fariseus, aliás, dos escribas e fariseus, lá em Mateus 23. Quando? Prestem bastante atenção. Em primeiro lugar, o propósito ou preceito da lei é promover justiça. Se nós formos até o texto em questão, que os fariseus estavam explicando, Levíticos capítulo 20, verso 10, não fala que uma mulher surpreendida em adultério deve ser apedrejada. Lá diz que
homem e mulher, o casal surpreendido em adultério, sim, deve ser levado e apedrejados. E aqui, meus queridos, a gente aprende uma coisa: não seria justo de maneira nenhuma apenas aquela mulher, aliás, seria injustiça. Por que seria injustiça? Porque apenas ela. Isso aqui expressaria com certeza uma das piores situações que a gente vivencia nos nossos dias, que é a discriminação. Só ela estava sendo levada para ser apedrejada. E eu não me esqueço das aulas do pastor Jor, no nosso seminário, e uma frase que marcou meu coração quando ele disse: não se promove justiça em cima de injustiças. Isso é errado. E de repente a gente vê, meus queridos, próprio Senhor Jesus promovendo justiça e não apedrejando aquela mulher. Mas num segundo instante a gente vê também o segundo preceito da lei sendo aplicado nesse texto: misericórdia. Jesus, quando questionado a respeito de apedrejá-la, de lei, ele olha para aquele público, olha para aqueles escribas e fariseus e diz: aquele que dentre vós nunca cometeu pecado, seja o primeiro que lhe atire pedras. Estava ali diante daqueles homens apenas um que nunca pecou, que poderia ser o único que pegasse um monte de pedras e falado assim: bom, todo mundo foi embora, todo mundo é pecador nesse negócio aqui, então vamos fazer o seguinte, deixa comigo, lá vai a primeira. Não. Todo o contexto, todo aquele momento, certamente, meus queridos, a postura de Jesus exerceu misericórdia na vida daquela mulher, que estava ali com certeza, com todos os seus medos, com todas as suas vergonhas, todas expostas, desnudas ali. E o Senhor Jesus, olhando para aquela condição, diz a ela: vai. Mas tem a terceira observação, aliás, o terceiro preceito da lei, que é justamente fé. Talvez essa seja uma das mais complicadas, principalmente, meus queridos, porque nós partimos do nosso contexto, olhar, aplicação da lei no nosso país, não soa fé, não produz fé no nosso coração, produz indignações, tristezas, as injustiças, mas de repente, meus queridos, a gente observa que o propósito ou preceito da lei promoveu fé sim, no coração dessa mulher. Observe comigo o verso 11, Jesus ele pergunta no 10, ninguém te condenou? E o texto nos diz, respondeu ela, ninguém, Senhor. Irmãos, na nossa língua, pronome de tratamento, Senhor, ela é igual praticamente para tudo. O senhor vai bem? Está tudo bem com o senhor? Mas existem diferenças na língua qual foi escrita. Uma delas é para senhor, para alguém mais velho, um pronome de tratamento, de respeito. Mas existe um segundo pronome que aparece aqui nesse texto, que é para reis e divindades. Para reis e divindades. Como não tinha ninguém com uma coroa na cabeça, nós entendemos, não à luz apenas desse texto, que aquela mulher, ao falar ninguém, Senhor, ela reconhece aquele que estava na frente dela como um Deus. E aí a gente olha, meus queridos, para a Escritura como um todo, a gente vai no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, que diz que ninguém chama Jesus de Senhor, se não for por quê? Por uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Não é um senhor para uma pessoa mais velha, não é essa palavra que é citada.
A gente começa a entender que no coração daquela mulher produziu o propósito, a aplicação da lei, produziu fé. Mas é só isso? Não. Aí a gente vê a resposta de Jesus. Olha o que ele diz. Então disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Nem eu tampouco te condeno. Uma declaração que Jesus faz para aquela mulher. E também olhamos para o apóstolo Paulo, quando no capítulo 8 de Romanos, versículo 1, ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A coisa começa a tomar forma. Espera aí, alguém que chama Jesus de Senhor, ouve-se a declaração de Jesus de que não há condenação para ela. E aí vem a terceira expressão no versículo 11, ainda quando Jesus encerra dizendo: vai e não peques mais. Isso é para a pessoa que tem fé no seu coração. Vai e viva uma vida de santidade, porque é justamente isso que significa. Ser santo não é ser isento de qualquer erro, de qualquer pecado, mas ser santo é aquele que luta progressivamente, afastando-se todos os dias do pecado. Promoveu fé. Os preceitos da lei promoveram justiça naquele dia, promoveram misericórdia e produziram fé no coração dela. Esse era o propósito. É isso que Jesus ensina para aqueles homens que garganteavam, que discursavam, falavam lindo e maravilhosamente bem, porém, quando praticavam ou colocavam em prática, eram passivos de serem chamados, ou dignos de serem chamados de hipócritas. Hipócritas. Fazem isso, mas deixam a desejar. Irmãos, o que nós podemos aprender disso? O que nós podemos levar para a nossa casa? Chama a atenção dos irmãos para alguns detalhes. Primeiro, nós temos o modelo de Jesus para aprender e viver. Jesus Cristo é um modelo para mim, para você, do que é viver tudo aquilo que Ele falou. Por exemplo, Jesus falou sobre oração várias vezes. Ele ensinou um modelo de oração. Tu, pois, quando orares, a forma, onde, como. Fantástico o que ele falou sobre oração. Tu, pois, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha, vocês dirigem a oração ao Senhor, vocês, em outros momentos, tudo quanto pedirdes em meu nome. Ele ensinou sobre isso. Mas sabe uma das coisas que a gente vê em vários momentos, Jesus fazendo o quê? Orando. Jesus nos ensina que não é apenas conhecer, saber, ensinar. Ele também mostra como que nós devemos fazer na prática. E eu e você temos um modelo. Não somos órfãos. Ele deixou escrito e registrado. E aqui eu poderia ficar a noite inteira. O pastor Ercio disse que eu só tenho 30 minutos, 40. Eu poderia ficar a noite inteira aqui falando de modelos que Jesus é para mim e para ti. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando escreve em 1 Coríntios 11:1, ele diz: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de quem? De Cristo. Igreja, eu ia falar de Juína, mas Igreja Presbiteriana de Goiânia, nós temos um modelo. Não é o pastor Erickson, não é os outros pastores, com certeza há um modelo deles, mas com certeza eles tem Cristo como exemplo. É a Cristo que nós pregamos, é a Cristo que nós anunciamos. Ele é o nosso modelo. Nós estamos sendo moldados à medida de Cristo. Segundo lugar, ao mesmo tempo que nós temos um modelo,
nós precisamos também de sabedoria para colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Sabedoria. Foi o que Jesus teve. Sabedoria é diferente de conhecimento, mas andam juntos. Jesus com certeza sabia, conhecia toda a Escritura e com toda a sabedoria colocou as palavras. E eu falo isso, meus irmãos, porque eu não esqueço um belo dia, uma mensagem numa UPH que nós tivemos, um irmão muito querido, falando sobre a televisão, a influência da televisão nos lares. E ele foi assim, ele era para fazer a liturgia, e ele acabou usando toda a liturgia para falar sobre os malefícios da televisão, e em especial, tinha uma novela na época, que eu nem me lembro, eu sei que ele martelou em cima dessa novela, e chegou para os homens e diz: vocês precisam chegar em casa e tomar uma postura. Lá é 1h menos, então a última novela da Globo acaba um pouco mais das 9 horas, lá, aqui acaba às 10. O irmão chega do culto da UPH, abre a porta da sala, encontra a seguinte cena: a televisão ligada, aonde? Na novela. Quem estava sentado em frente da televisão? A esposa e os 3 filhos deles, estavam assim, ó. Ele olhou e falou o seguinte: acabei de ouvir que esse negócio aqui está destruindo famílias. Diz que numa atitude de disposição, ele foi lá, arrancou o pino da televisão, e ele na época andava com um canivete desses descascar laranja, cortou o pino e falou assim: a partir de hoje, ninguém mais assiste novela nessa casa. Irmãos, aquele ato foi a declaração da Terceira Guerra Mundial na casa dele. Ele dormiu sem janta, todo mundo de bico com ele, e aí no outro dia ele veio: pastor, me ajuda, pelo amor de Deus, olha só, eu fiz o que eu ouvi lá, fui lá, pastor, resolvi o problema. Falei: faltou para você, sabe o que? Sabedoria. Sabedoria. E é justamente o que Tiago diz no capítulo 1, verso 5, ele diz assim: se eu e você precisamos de sabedoria, o que eu tenho que fazer? Pedir. E Deus dá. Você, esposo, esposa, que tem suas situações para resolver, quem sabe com filhos, que tal, ao exemplo de Jesus, com toda a sua sabedoria, chegarmos até Ele e pedirmos isso? Mas eu encerro, terceira aplicação ou conclusão para nós. Nós temos um modelo, que é Jesus. O Senhor promete sabedoria, mas nós precisamos também, sabe o que, meus irmãos? De coragem, para acreditar que o que está escrito aqui é verdade, de coragem para acreditar que o que o Senhor diz, Ele fala, de coragem. Ou vocês acham que Jesus, naquela madrugada, diante daquela situação toda, ao falar o que Ele falou, foi uma coisa muito simples? Não, nós precisamos sim de coragem para acreditar que o que a palavra do Senhor nos ensina é verdade, e o Senhor tem compromisso com ela, e chega uma hora na nossa vida, que ou a gente faz isso, ou a gente começa a viver esse marasmo da vida com Deus. E eu estou falando de coragem para acreditar na palavra do Senhor e vivê-la na sua intensidade,
todos os dias da nossa vida, porque todos os dias nós estamos diante de obstáculos. Ou você acha que não? Ou você acha que nós vamos viver a religião da vida mansa? Ou nós vamos ter isso? Claro que não. Nós precisamos sim ter coragem de viver uma palavra que o Senhor nos deu, que nós aprendemos muito bem, que nós confessamos. E aqui eu estou falando, sabe do quê? Você que de repente tem seu filho, que tem lá suas lutas, suas dificuldades, ele já não quer mais vir à igreja, de repente ele já está até andando com um pessoal meio estranho aí, e que de repente você já teve notícia de que ele já tomou umas cachaças por aí, e de repente, sabe qual que é a coragem? É a coragem de chegar e começar a conversar com ele, é a coragem de orar pela vida dele, é a coragem para levantar de madrugada, colocar joelhos no chão e acreditar que o Senhor tudo pode, ou que muito pode pela sua eficácia súplica de um justo. Ou você acha que a mãe de Agostinho fez o quê? Diante de toda a perversidade, toda a maldade, toda a vida promíscua que ele vivia, um dos maiores teólogos que nós já tivemos na história, mas viveu essa vida devassa, e a sua mãe Mônica fazia o quê? Estava de joelhos, orando pelo seu filho, não desistindo. Ou nós acreditamos nisso, ou nós vamos fechar essa Bíblia, mantê-la lá no armário da nossa casa, e nós vamos achar bonito quando alguém lê, quem sabe, um Provérbios. Ou nós somos cristãos de verdade na prática, ou nós vamos ser, ou continuar sendo acusados de falar uma coisa, ter um discurso bonito e uma prática que não é legal. Meus amados irmãos, eu me incluo nisso. Quando aquele médico abriu aquele negócio e falou que eu tinha que mudar de vida, eu fiquei indignado. Pensei, esse cabra falando um negócio desse para mim. E ali, você tem que contar até 10 e reconhecer que ele estava certo. E eu estava no meu auge dos 140 quilos, com caixa para 200, que todo mundo está vendo aqui, grande, largo, igual amor de Jesus. E a comida não é só em Goiás, em Goiânia, mas no Mato Grosso, pensa num trem bom, mas bom mesmo, carne à vontade e tal, e o povo quer tratar bem, e faz comida para pastor, e frango, aquela conversa toda, e eu achei graça nisso, e fui entrando, de repente, ouço uma conversa dessa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar, e esse negócio de emagrecer não é de Deus, não é, é brincadeira, irmãos. Eu tive que fazer, tive que acreditar no poder de Deus, eu tive que confiar nele, eu tive que começar a comer para viver, e comer para viver, abandonar um monte de trem que você gosta, é começar a fazer caminhada, é olhar para o alface e falar assim, rapaz, você vai fazer bem para mim, cara, vamos lá. Eu tive que acreditar nisso, e nas madrugadas que eu sonhava com frango assado correndo, eu levantava, ajoelhava, falava, Senhor, tem misericórdia da minha vida, e Ele teve. É difícil, mas já foram 30 quilos, não sei fazer, tomar remédio, essas coisas, a gente começa a orar, pedir misericórdia do Senhor, e a gente começa a observar que tem um Deus que dá os parâmetros para a gente e nos ajuda. Que tal a gente viver a palavra do Senhor? Que tal a gente confiar, acreditar? Nós temos um Deus que tudo pode. Jesus mesmo disse que Ele é o Deus dos impossíveis, aliás, os impossíveis dos homens são possíveis para Ele. Creia nisso. Você tem uma enfermidade? Deus nos dá sabedoria sim para procurar os profissionais, mas busque Ele, busque o Senhor, busque os profissionais, ore pelos profissionais, ore talvez pelos remédios. Eu
Quero encerrar dizendo o seguinte: nem sempre essa consciência foi tranquila disso que eu estou falando aqui hoje. Ano passado, a gente estava fazendo alguns exames nos nossos filhos e descobrimos uma enfermidade muito difícil na nossa filha. Ela descobriu que tinha um linfoma de Hodgkin. E a minha filha eu criei a vida inteira. Meu filho eu levei meio na sola, assim, meio mais na brutalidade, mas ela, criada no colo, sabe? Meu sonho era ter uma filha, e veio. Eu pensei, meu Deus, chorei, fiquei triste, graças a Deus foi bem no começo, mas a gente viveu cada dia tendo que fazer um negócio, colocar em prática tudo aquilo que a gente prega, colocar em prática tudo aquilo que a gente ensina. Deus me deu essa graça, eu vi minha filha curada. Eu quero dizer para os irmãos que vale a pena a gente confiar no Senhor aonde Ele colocar a planta dos nossos pés. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Mais uma vez eu louvo a Deus pela vida desta igreja, que não só Deus usou para converter o coração da minha esposa, mas tem sido um referencial sempre para a gente, lá no meio, lá no Mato Grosso, lá no interior, um lugar maravilhoso, lindo. Espero que um dia também, assim como eu tive, vocês tenham a oportunidade de conhecer. Eu queria estar orando. Vamos orar? Mesmo assentados. Pai Santo, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra, agradecemos a Ti porque o Senhor é bom, maravilhoso. Nós muitas vezes não descobrimos na totalidade dessa bondade, e não vamos conseguir, porque nós somos falhos, mas nós vemos, Senhor, essa bondade do Senhor, ainda que, como disse, com olhares tão impuros, nós conseguimos ver as gotas daquilo que é tão grande, que é o amor do Senhor, que é a misericórdia do Senhor. E como seu povo, Senhor, nós queremos sim, não só ter a Bíblia, a palavra do Senhor debaixo do braço, mas tê-la no nosso coração, para que diante dos desafios que nós ainda temos, e vivemos e ainda temos por viver, possamos olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, tê-lo como exemplo. Senhor, dá-nos sabedoria, coragem para aplicar tudo aquilo que nós lemos e aprendemos na Sua palavra, que não sejamos apenas bons ouvintes, mas que o Senhor nos ajude a praticá-la, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, em nome de Cristo Jesus, amém. Deus abençoe.